Você sabia que o coração bate mais de 100 mil vezes por dia? E para manter esse ritmo, ele precisa de nutrientes específicos que protegem o coração, reduzem a inflamação e otimizam o fluxo sanguíneo. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma lista com 14 itens, incluindo nutrientes e hábitos que vão proteger o coração e prevenir doenças como infarto, AVC e hipertensão. Não vai ser nada complicado, são coisas que você pode colocar no seu dia a dia e que vão fazer toda a diferença. Meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e acompanhar conteúdos sobre nutrição, saúde, bem-estar, prevenção de doenças e tudo que isso envolve. Eu já quero também falar que no final eu vou dar um bônus para vocês, que é a sugestão de um cardápio para proteger o coração, com vários dos alimentos e nutrientes que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então eu sempre vou falar aqui, né, o nutriente, o composto e fontes de alimentos que vocês podem encontrar esses nutrientes, tá bom? Então, para a gente começar, o primeiro item da nossa lista são os polifenóis. Os polifenóis, eles são compostos bioativos que modulam a produção de óxido nítrico, que é uma molécula essencial na vasodilatação. O que é a vasodilatação? Imagina o vaso sanguíneo, e aí quando ele vasodilata, ele expande. E a vasoconstrição é o contrário, ele vai contrair. Se contrai, aumenta a pressão arterial. Se ele vasodilata, ele reduz a pressão arterial. Isso é muito importante, né, para a nossa saúde, né, para prevenir as doenças cardiovasculares. Além disso, os polifenóis eles também reduzem a inflamação e o estresse oxidativo nos nossos vasos sanguíneos, que é muito importante também. E algumas fontes, né, alimentares dos polifenóis são o azeite de oliva, o cacau, o chá verde, as uvas, tá bom? O segundo nutriente muito importante, né, o nosso composto, vamos dizer assim, da nossa lista, são os carotenoides, né, como beta-caroteno e a luteína, que dão cor aos alimentos, como cenoura, tomate, o mamão, e eles são antioxidantes, né? Então, sabe aquele colesterol ruim que a gente fala que é o LDL? O problema, na verdade, é o LDL oxidado, né? Não é o LDL em si, mas se ele se oxida, né? Porque se ele se oxida, ele é mais propenso de formar placa de gordura na nossa artéria, né? Causando enrijecimento das artérias, estreitando a artéria, né, o que aumenta o risco de infarto, por exemplo. E o que os carotenoides vão fazer? Eles vão prevenir o nosso corpo, né, os nossos vasos sanguíneos do estresse oxidativo, né, na verdade prevenindo a LDL de se oxidar, né, e consequentemente prevenindo a aterosclerose, que é essa formação de placas de gordura ali nas artérias. Então, quais que são as fontes, né, de carotenoides? Igual como eu falei, né, cenoura, tomate, mamão, tem também a abóbora, a manga e folhas verdes escuras também. Nosso terceiro nutriente é a vitamina E. A vitamina E é uma vitamina antioxidante que é essencial para nos proteger do estresse oxidativo, né? Nos proteger contra os radicais livres e vai prevenir esse acúmulo de placa de gordura nas artérias. E quais que são as fontes de vitamina E? Né? Oleaginosas, que são as castanhas, né? Sementes, o abacate e o azeite de oliva também. Nosso quarto item é a vitamina C, que além de ser um potente antioxidante e de combater a inflamação dos vasos sanguíneos, ela também ajuda na síntese, né? Faz parte da síntese de colágeno, que é fundamental para a integridade dos vasos. Da mesma forma, né, que o colágeno é essencial para a estrutura e elasticidade da nossa pele, ele também é fundamental para isso nos nossos vasos sanguíneos. E além disso, a vitamina C, ela também regenera a vitamina E, fazendo a manutenção do sistema antioxidante. E o que vai nos proteger de radicais livres, né, da oxidação, proteger os nossos vasos sanguíneos. E quais são as fontes, né, de vitamina C? Laranja, acerola, kiwi, limão, pimentão vermelho, goiaba, tomate, todos esses alimentos. Né? O nosso quinto item é a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela é essencial para a produção de ATP nas mitocôndrias. O que é o ATP? É como se fosse a nossa moeda energética, como se fosse o combustível do nosso corpo. E as mitocôndrias é como se fosse a fábrica de energia do nosso corpo. Então, as mitocôndrias na nossa célula produzem o ATP. E o coração, ele depende, né, de uma demanda, ele tem uma demanda energética muito alta, né, para contrair. Então, ele vai precisar de bastante ATP e essas mitocôndrias precisam estar funcionando bem. E para elas funcionarem bem, para produzirem o ATP, a gente precisa de coenzima Q10, tá? Só que a coenzima Q10 a gente produz no nosso corpo, só que essa produção cai com a idade, tá? E quem toma estatina também tem a produção de coenzima Q10 diminuída por conta desse remédio, né, para baixar o colesterol.
Então, o ideal talvez seria suplementar, mas aí você precisa da orientação profissional, tá bom? Mas, de qualquer forma, você pode incluir alguns alimentos que são fontes de coenzima Q10, como os peixes gordurosos, as carnes magras e as nozes, tá bom? O sexto item da nossa lista é o ômega 3. Os ácidos graxos ômega 3 eles ajudam a reduzir os triglicerídeos, a combater a inflamação, a melhorar a elasticidade das artérias e também a melhorar o perfil lipídico, né? O colesterol total, o LDL, o HDL, tá? Ele vai ser muito importante também. E quais são as fontes, né, de ômega 3 que a gente tem na nossa alimentação? Pode ser o salmão selvagem, a sardinha, a chia ou a linhaça. O sétimo item da nossa lista é uma dieta rica em antioxidantes. E como que a gente consegue isso, né? Tem que ser uma dieta baseada em frutas, verduras, legumes, alimentos naturais, porque assim a gente vai ter um bom aporte de antioxidantes que vai nos proteger contra a oxidação, né? Principalmente da LDL e contra os radicais livres de maneira geral, né? E com isso a gente tem uma proteção do nosso sistema cardiovascular, né? Reduzindo o risco de aterosclerose, né? Que é essa formação de gorduras, de placas de gordura nas artérias e também de hipertensão e outras doenças cardiovasculares. E quais são as fontes, né? Igual eu falei, as frutas, verduras, legumes, mas vou citar aqui alguns alimentos que são muito interessantes a gente ter na nossa rotina, que são as frutas vermelhas, o alho, a cebola e o chá verde. O oitavo item da nossa lista são algumas vitaminas do complexo B, a vitamina B2, B6, B9 e B12. Por quê? Porque essas vitaminas, elas regulam os níveis de homocisteína no nosso corpo. A homocisteína, ela é um aminoácido que o problema dela vai ser quando ela estiver em excesso, porque em excesso ela aumenta o risco de algumas doenças cardiovasculares. Então, tendo esses nutrientes, a gente controla os níveis. Quando você pegar o seu exame de sangue de homocisteína, o valor tem que estar entre 5 e 9. Acima disso, pode ser que você está deficiente de algum desses nutrientes. E quais são algumas fontes, né, dessas vitaminas do complexo B que vocês podem colocar na alimentação de vocês? Seriam os ovos, vegetais verdes escuros, fígado, levedura nutricional e o levedo de cerveja também. O nono item da nossa lista são alguns minerais: zinco, selênio, magnésio e o cobre. E todos esses minerais vão ser fundamentais para a saúde do coração. E aí eles têm diversas funções, né? Prevenir arritmias, ajudar no equilíbrio da pressão arterial, proteger contra o estresse oxidativo e contribuir para a formação dos glóbulos vermelhos e a saúde das artérias. E algumas fontes, né, desses minerais, são muitos alimentos, mas vou citar aqui alguns deles: castanhas, sementes, as folhas verdes escuras, cacau, banana e as leguminosas, né, como grão de bico, feijões, tá? Então, ter isso na alimentação também vai fazer toda a diferença para a saúde cardiovascular. O décimo item da nossa lista é ter uma boa hidratação, beber água. A gente precisa de água para que o sangue flua, né, adequadamente no nosso corpo, evitando a formação de coágulos, tá? E aí, qual que é a quantidade de água que você precisa beber? Né, existe um cálculo que a gente faz que é o mínimo de água por dia, tá? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 35 ml, né? E o resultado dessa conta vai ser a quantidade de água que você precisa beber no dia, tá? Esse é o mínimo que a gente precisa. O 11º item da nossa lista é evitar o tabaco, né? O cigarro é um dos maiores inimigos para a saúde cardiovascular, um dos maiores inimigos do coração. Então, uma das melhores coisas que você vai fazer é evitar mesmo, parar de fumar, porque ele aumenta muito o estresse oxidativo, a inflamação nos vasos sanguíneos. Então, vai trazer muitos prejuízos, né? Um dos maiores fatores de risco, né, para infarto. Então, para cuidar da saúde do seu coração, é preciso parar de fumar, tá bom? Editando o vídeo, eu percebi que eu pulei o item 12, que é menor ingestão de sódio, né? Porque o excesso de sal na alimentação ele vai levar à retenção de líquidos e ao aumento da pressão arterial. Então, no geral, o que a gente tem que fazer? Evitar os ultraprocessados, embutidos e temperos prontos que tem muito sódio. Chegando ao final da nossa lista, né, o 13º item é o resveratrol e as antocianinas. O resveratrol, ele ativa uma proteína que chama SIRT1, que está ligada à longevidade celular e também à redução da inflamação dos vasos sanguíneos. E as antocianinas, elas vão aumentar a produção de óxido nítrico, que vai melhorar a vasodilatação. Lembra que a gente comentou disso lá no primeiro item, que são os polifenóis? E com isso a gente reduz, melhorando, né, a vasodilatação, a gente reduz a pressão arterial. E quais são as fontes, né, desses alimentos? Quais são as fontes de resveratrol e antocianinas, né?
uva, mirtilo, jabuticaba, cacau, açaí e as frutas vermelhas, né? Alimentos bem roxinhos, bem vermelhos. E o último item da nossa lista são os flavonoides do cacau. O cacau, ele tem flavonoides que vão melhorar a circulação sanguínea e reduzem também o risco de doenças cardiovasculares. E aí pode ser o cacau em pó ou pode ser chocolate com no mínimo 70% de cacau. E aí o ideal é que não tenha açúcar, porque o açúcar vai meio que bloquear, né, os benefícios do cacau. Mas se tiver, que seja um dos últimos ingredientes da lista de ingredientes quando você conferir o rótulo, tá bom? E agora, como eu prometi, eu vou deixar aqui uma sugestão de cardápio, incluindo vários desses alimentos, né, desses nutrientes que a gente comentou aqui. Então, no café da manhã, pode ser feita uma vitamina de abacate com cacau e linhaça. Pode fazer com leite de amêndoas, porque já é uma fonte de magnésio. E também colocar um pouquinho de melado de cana, que é uma fonte de cobre, né? E aí isso já vai incluir, né, o magnésio, o cobre que eu falei, o ômega 3, flavonoides, lignanas, né, que são anti-inflamatórias, tá? No lanche da manhã, pode incluir um chá verde, né, uma xícara de chá verde com gengibre, e também uma porção, né, de frutas vermelhas com castanhas e um chocolate 70%. E aí, nessa refeição, a gente já inclui polifenóis, antocianinas, o resveratrol, o selênio, o zinco, os flavonoides do cacau, tá? No almoço, pode fazer uma salada, né, com alguns vegetais, como, por exemplo, a rúcula, o espinafre, o agrião, cenoura, tomate, o azeite de oliva. E comer junto com uma sardinha temperada, né, com cúrcuma, alho e uma batata doce assada, por exemplo. E aí nisso a gente já tem vitaminas do complexo B, magnésio, os carotenoides, os polifenóis, a coenzima Q10, o ômega 3, fibras, vitamina C, né, antioxidantes de maneira geral. Para o lanche da tarde, a gente pode colocar um iogurte natural com semente de chia, nozes, mel e alguma fruta, como por exemplo banana e maçã. E aí nisso a gente vai ter B12, ômega 3, coenzima Q10, zinco e fibras também. E no jantar, que é uma opção mais rápida, assim, a gente pode colocar um omelete com vegetais, né, como espinafre e tomate. E azeite de oliva também. Pode comer junto com arroz e feijão, que é o que a gente está bem acostumado. E aí a gente já vai ter colina, folato, B12, vitaminas do complexo B, né, que são essas, os polifenóis e os antioxidantes. E aí, por fim, né, na ceia, a gente pode colocar ali um chazinho calmante, como camomila, melissa ou erva doce, para já ir relaxando, para ter uma boa noite de sono, que também é essencial para a saúde cardiovascular. E esse cardápio é apenas uma sugestão, né? Não precisa seguir todo, né? Também não é uma prescrição individualizada. Mas se você já tem algum problema ou quer algo individualizado, procure um profissional. Deixar aqui embaixo o meu contato, caso você deseje um acompanhamento nutricional personalizado. Mas essas são refeições que vocês podem incluir, né, na rotina de vocês, no dia a dia, para beneficiar a saúde do coração. E eu quero agora, né, que vocês me contem aqui se vocês já colocam algum desses tópicos, né, em prática, se isso já está presente na alimentação de vocês de alguma forma. Então, deixa aqui nos comentários. Também não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com alguma pessoa que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.